Olá! Antes de começarmos, agradeço a sua presença e apoio ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar para acompanhar mais conteúdo. Hoje, a gente vai explorar uma investigação matemática simplesmente fascinante de Clover Sampaio Jr., que nos convida a repensar um dos números mais famosos e misteriosos da história. Bora mergulhar nessa ideia que pode virar o que a gente sabe de cabeça para baixo? Para a gente entender o peso dessa nova teoria, primeiro a gente precisa dar um passo atrás. Por que, afinal, a trigonometria e o número π são tão importantes? Bom, de forma bem direta, eles são a base de praticamente tudo que a gente constrói e usa hoje em dia. Pensa bem, trigonometria não é só coisa de livro de matemática, não. É a linguagem que engenheiros usam para construir pontes, que físicos usam para lançar satélites e que a gente usa até para mapear nosso planeta. Ela basicamente descreve o mundo ao nosso redor. E no coração de tudo isso está ele, o π, um verdadeiro mistério que já dura milênios. Desde as primeiras aproximações, lá na Babilônia Antiga, até hoje, com supercomputadores calculando trilhões de dígitos, o π continua nos desafiando, sem nunca repetir um padrão. Certo? Então, como é que a matemática tradicional encara esse desafio? Bom, a ferramenta de praxe, o ponto de partida de todo mundo é o círculo unitário. E é exatamente aqui que a nossa história começa a ficar interessante. O círculo unitário é como se fosse o nosso laboratório perfeito, um ambiente controlado, sabe? Com um raio que vale exatamente 1. Ele simplifica tudo e nos permite enxergar e calcular as relações trigonométricas de um jeito muito direto e poderoso. E olha que legal, com o raio sendo 1, o perímetro do círculo é exatamente 2π. Se a gente pudesse, sei lá, desenrolar essa circunferência, a gente teria uma linha com um comprimento infinito, 6,283 e por aí vai, sem nunca acabar. Agora vamos focar num ângulo bem específico, 60 graus. O cosseno dele dá um número redondinho, 0,5. Mas o seno? O seno é a raiz de 3 sobre 2. Guarda bem esse número, hein? Porque ele é a grande pista para tudo que vem a seguir. E aí vem a grande pergunta. E se o problema não estiver nos cálculos, mas na forma como a gente olha para eles? E se essa nossa visão chapada em 2D estiver limitando tudo, será que não existe um outro jeito de ver essa história? Pois é, e é exatamente aí que entra a proposta genial do Clover Sampaio Jr. Uma mudança radical de perspectiva. Sair do plano que a gente conhece, o cartesiano, e pular para um espaço totalmente novo, o espaço isométrico. Tá, mas o que é esse tal de plano isométrico? Imagina o seguinte, você quer desenhar um cubo num papel, mas sem que ele pareça distorcido. Nesse plano, o comprimento, a largura e a altura têm o mesmo peso, a mesma importância. É uma forma de ver o 3D no 2D de um jeito muito mais fiel. E agora, segura essa, o momento eureka da coisa toda. Quando a gente analisa um cubo de lado 1 nesse plano, a diagonal principal dele, adivinha o comprimento? Exatamente. A raiz quadrada de 3. Soou familiar, não é? Lembra daquele número que eu pedi para guardar? O seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2. A precisão toda do plano isométrico é expressa pela raiz de 3. Percebe a conexão? A relação entre esses dois valores é a chave que destranca essa teoria toda. E essa conexão nos leva para uma ideia que, olha, desafia séculos de matemática. A chamada racionalidade condicional de π. Um conceito que pode, de fato, mudar o jogo. Funciona assim. No plano euclidiano, aquele da escola, o π é o que a gente sempre soube, irracional, caótico, sem fim. Mas no plano isométrico, ele se comporta de um jeito diferente. Ele mostra uma espécie de racionalidade, que depende das regras desse novo sistema. É quase como se o π tivesse uma dupla personalidade. Mas o que isso quer dizer na prática, racionalidade condicional? É como se todo aquele caos infinito do pai encontrasse uma ordem escondida quando a gente olha para ele através da lente isométrica. As aproximações dele começam a fazer sentido, a convergir com uma precisão que a gente simplesmente não vê no sistema tradicional. E claro, nada disso seria fácil de provar ou até de imaginar sem a tecnologia de hoje. O software GeoGebra foi uma peça fundamental aqui. Foi ele que permitiu visualizar esses conceitos super abstratos, transformando a teoria em algo que a gente pode ver e interagir. Então, vamos recapitular essa jornada? A gente partiu do básico, lá do círculo unitário. Depois, investigamos um ponto específico, o ângulo de 60 graus. Aí veio a grande virada, a mudança para o plano isométrico, que revelou a importância da raiz de 3. E tudo isso culminou na proposta de uma nova forma de entender o π. Agradecemos por acompanhar até aqui
Não se esqueça de se inscrever para continuar recebendo conteúdos de qualidade. Vale lembrar que toda essa análise é baseada na incrível pesquisa de Clóvis Sampaio Júnior, um trabalho que nos inspira a sempre questionar e olhar os problemas por novos ângulos. Até a próxima!